Olá, irmãos amigos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de adentrar aí no seu lar, poder transmitir a mensagem do Senhor. Espero que possa edificar sua vida e da sua família. Essas meditações são livres, essas mensagens, e você pode propagar pelas redes sociais, nos grupos, e eu assumo toda a responsabilidade daquilo que estou ensinando. Espero que você use como evangelismo sobre a pessoa de Cristo e que venha levar pessoas a conhecer o caminho da eternidade que só é possível através de Jesus Cristo. Hoje vou tratar de um assunto resumindo as 3 últimas mensagens. O assunto de hoje não é complicado, é a explicação das 3 últimas meditações falando sobre Jesus no Velho Testamento, mas usando o texto do Novo. O Novo Testamento escrito por Paulo, a carta aos Gálatas, está se referindo às passagens sobre Abraão, Isaac, Jacó, Esaú e etc. E hoje nós vamos tratar do assunto, quem foi Jesus no Velho Testamento? Ele veio da linhagem da livre e não da escrava. Olha essa alegoria que o apóstolo Paulo faz. Eu quero ler o texto que está em Gálatas, capítulo 4, verso de número 31, que diz assim, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Paulo falando com os gálatas, irmãos, nós somos filhos não da escrava, mas da livre. Nas meditações anteriores, Paulo chamou os gálatas de insensatos. Paulo mostrou, vocês começaram a conhecer a verdade, o caminho pela fé, através de quê? Das obras ou da pregação pela fé? Paulo, nas meditações anteriores, mencionamos, ele mostrou que a promessa da fé veio 430 anos antes da lei com Moisés. E aqui agora ele vai fazer o fechamento deste assunto, tratando desta alegoria, apresentando o Monte Sinai com Agar e mostrando a liberdade da promessa com Sara, o filho da promessa. Vamos ver alguns versos, a partir do verso 20. Gálatas 4, verso 20. Olha o que diz. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo estava perplexo, irmãos, com a atitude dos Gálatas. Vou mostrar para vocês qual era a atitude dos Gálatas. Deixa eu tentar explicar logo. Jerusalém estava sediado do grupo dos fariseus. E o grupo dos fariseus também eram filhos de Abraão, só que não da linhagem da promessa, não por Sara, mas por Agar e por Quetura. Então veja só, Paulo estava perplexo porque eles queriam que os gentios voltassem à circuncisão. E Paulo diz, irmãos, o caminho do céu não está na lei, o caminho do céu está na promessa pela fé. Por que vocês estão querendo que os gentios pratiquem isso? E ele diz, se eles praticarem isso, é o que ele vai explicar aqui, nessa alegoria da livre e da escrava, ele está dizendo, ele está assumindo o status de escravo que era Ismael, que nunca poderia ser filho de Sara, do filho da promessa, só poderia ser Isaac. Então é isso que Paulo está explicando. Mas vamos ver o texto, olha, ele estava perplexo com a situação. Agora vamos ler o verso de número 21. Veja só o que Paulo diz. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvir vós a lei? Se você ler devagar, você consegue entender. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvir vós a lei? Olha, alguém estava querendo, não estava debaixo da lei, estava de fora. E estava querendo estar debaixo da lei. O que significa estar debaixo da lei? É um judeu completo, é um hebreu que nasce da linhagem de Isaac, da linhagem que vem da promessa de Abraão e que está debaixo da lei que veio lá no Monte Sinai com Moisés. Esse era um judeu completo, estava debaixo da lei. Só que olha, se você ler devagar, e deve fazer isso sempre na Bíblia, ele diz, dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei. Alguém não estava querendo estar debaixo da lei.
Se nos versos anteriores ele diz que era maldito, vamos ler os versos anteriores, capítulo 3 novamente? Vamos tentar entender. Capítulo 3, verso 10, depois nós vamos ler o 13. Capítulo 3, verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Nós já tratamos. Maldito quem não obedecesse à lei. A lei, Deus exigia perfeição, e não tem no homem. Só Jesus pôde cumprir a lei, só ele, um israelita perfeito, um judeu perfeito, nasceu sob a lei. Então, a diferença, tá bom? No mesmo livro, estou lendo, tá? Agora veja o verso de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição por nós. Aqui precisa voltar na questão das alianças. Se quebra uma aliança, maldito. O homem quebrou a aliança, Adão quebrou a aliança, agora está amaldiçoado. E agora precisa de um plano redentor de Deus. Não era a lei. A lei não leva o homem a Deus. A promessa de Deus, o Redentor Jesus Cristo pode salvar. É isso que Paulo estava tentando explicar aqui ao povo na galáxia. E eles estavam entendendo errado. Alguém estava tentando ficar debaixo da lei. Ele diz: você está livre, quer se tornar escravo? Ele vai mostrar agora Agar e Sara. Ele está dizendo: se você, gentil, aceitar ser circuncidado, você está aceitando o status de escravo. Porque Ismael era da linhagem de Agar, filho de Abraão, mas por Agar. Ele nunca seria da descendência que vem Isaac, nunca. Ele sempre teria o status de escravo. Você aceitar estar debaixo da lei, você estava aceitando o status de escravidão. E Paulo não poderia aceitar isto. Ele diz: eu estou perplexo com vós. Porque vocês estão querendo fazer o quê? Aqueles que estão de fora, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Será que conhece, sabe o que é a lei? Sabe o que eram os mandamentos? Já tinha conhecimento que não poderia cumprir. Olha o versículo de número 22 agora. Vamos ler os próximos. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Aqui eu preciso parar e explicar novamente o que eu tratei nas 3 mensagens anteriores. Agora com a explicação final. Vou ler novamente o verso 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Verso 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que era da escrava nasceu segundo a carne. O que era da livre nasceu por promessa. Vê se você entende o verso aqui agora. Sara, irmãos, ela não podia ter filho, ela era estéril. Ela teve um filho já com a idade avançada. Ela precisou do poder de Deus, promessa. Ela precisou de uma intervenção divina para engravidar. Já Agar, ela teve um filho com Abraão. Foi uma gravidez normal. Segundo a carne, uma gravidez normal. Um contato de um homem e de uma mulher. E teve um filho, gerou um filho. Já Sara e Abraão tinham contato de Abraão e Sara, mas ela não engravidava. Ela só engravidou com o poder de Deus, com a promessa de Deus, como nós tratamos já no tempo determinado por Deus. Você entende agora o que era o filho da carne e o filho da promessa? Deixa eu mostrar um gráfico para vocês. Nesse gráfico talvez você entenda um pouco melhor. Esse gráfico vai mostrar Abraão e os filhos de Abraão. Logo no topo aí em cima, nós temos 2 nomes, Isaac e Ismael, depois nós temos mais 6 nomes. Zirã, Joxã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Esses 6 nomes são 6 filhos de Abraão com Quetura. Esses eram filhos da carne também. Eles não poderiam ser os filhos da promessa através de Isaac. Do lado nós temos Ismael. Aí lá no topo, lá embaixo, é a mesma sequência, ele só jogou porque não iria ter como colocar ali. Ó. Lá você tem Ismael, você tem 12 nomes. Ali são os 12 príncipes, que eu nem vou ler. Nós temos a genealogia lá em Gênesis, os 12 príncipes, filhos de Ismael. Eles não podem ser da linhagem da promessa. Uma das esposas de Esaú, olha a importância de você conseguir entender a genealogia.
Uma das esposas de Esaú casou com a linhagem de... Esaú casou com uma das suas esposas, era da linhagem de Ismael. As outras duas esposas de Esaú era da linhagem de Canaã. Deus não aprova. Errado. Deus não aprova. E lá no canto você tem Isaac, que nasceu Jacó e Esaú. Abraão com Sara. Em Jerusalém haviam muitos fariseus questionando Paulo. Na galáxia também. Esses fariseus, eles eram filhos de Abraão, não da linhagem da promessa. Vê se você entende agora por que Paulo estava dizendo que um nasceu da carne e o outro nasceu da promessa. Todos os fariseus que eram da linhagem de Abraão, mas não da linhagem de Isaac, era de Quetura ou de Ismael, com H, mas não da linhagem de Isaac. Eles nunca poderiam ser filhos da promessa aqui de sangue, de carne, de sangue, nunca poderiam ser. Isto que Paulo estava tratando ali naquele momento. Eles não estavam compreendendo e eles queriam que os gentios se circuncidassem para se tornar judeus. Um gentio, quando aceitava o proselitismo, ele recebia, irmãos, um nome, que é a palavra filho, né? Beni Abraão. Ele tinha isso no sobrenome. Se fosse uma mulher, seria a questão Bate Abraão. Era o sobrenome, era o título. Eles queriam forçar a barra. Eles queriam fazer algo físico, eles queriam tratar algo da lei de Moisés, para que eles pudessem agora se tornar filhos de Abraão. Paulo disse, não podem, jamais. Paulo diz, eu sou judeu puro sangue, eu estou perplexo com vocês. Ele chamou os Gálatas de insensatos no capítulo 3, verso 1. Ele estava perplexo pela decisão que os Gálatas estavam tomando. Uma decisão equivocada, não poderiam fazer aquilo. Vamos continuar a leitura de Gálatas para você ver se você entende aqui agora. Vou ler novamente o verso 23 para ver se você consegue encaixar aquelas 3 meditações anteriores. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era livre da promessa. Verso 24. O que se entende por alegoria? Porque essas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é o Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. É a lei, Moisés, 430 anos depois. Verso 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito. Aí ele coloca, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Verso de número 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac, da intervenção divina, de um filho diferente, de uma gravidez diferente. Rebeca teve uma gravidez diferente. Lia também era estéril. Irmãos, todas as mulheres dos patriarcas, a esposa de Abraão, a esposa de Isaac, Rebeca, a esposa de Jacó, Lia, da qual vem Judá, genealogia de Jesus, as 3 eram estéreis. As 3 tiveram intervenção divina para engravidar. E Raquel também, que não está na linhagem de Jesus, a outra esposa de Jacó, também era estéril. As 4 eram estéreis. Então, tiveram uma intervenção divina. Vou ler novamente o verso 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Verso 29. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. Lembra dessa passagem em Gênesis 21? Que Sara, quando Isaac nasceu, Ismael já era grande, Sara chamou Abraão e conversou com ele e disse que era para mandar Agar e Ismael embora. Abraão ficou pensativo e Deus falou com Abraão
escute a voz da sua esposa e mande Agar embora. Ele estava perseguindo Isaac, o filho da promessa. E Paulo agora cita a passagem do Velho Testamento apresentando a linhagem novamente. Ele cita esta passagem de Gênesis 21 aqui agora. Ele diz, vocês não estão lembrados disso? Vou ler novamente agora, verso 29 e verso 30. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Aqueles fariseus que estavam ali, eles eram descendentes de Abraão, só que não eram descendentes da linhagem de Isaac, da linhagem do Senhor Jesus. Eu vou ler um texto de Lucas, capítulo 3, verso 8, onde João, o Batista, cita algo, falando que eles eram filhos, eles queriam ser filhos de Abraão, da linhagem, que não eram. Lucas capítulo 3, verso 8. Olha o que ocorria com eles. Verso 8 diz assim, ó: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Os fariseus estavam chegando para João Batista e dizendo, nosso pai é Abraão. Ele diz, não comece a dizer que tem Abraão por pai. Porque vocês têm Abraão por pai, sim, mas segundo a carne, não segundo a promessa. Consegue compreender agora o que Paulo estava tentando explicar aqui da livre e da escrava? Ele estava dizendo que no Monte Sinai, a contratação aqui de Paulo não era Velho Testamento aliança com a aliança do Novo Testamento. O que Paulo está aqui mencionando, ele está falando da aliança de Abraão com a aliança de Moisés, no Monte Sinai. Era isso que Paulo estava contrastando. Não era com o Novo Testamento, que as pessoas da época entenderam errado. Ele estava mostrando que a aliança de Moisés não podia mudar a aliança de Abraão. E o que Paulo usa aqui em Gálatas agora? Agar não podia mudar a primeira esposa, que era Sara. Sara era esposa e acabou. Agar jamais mudaria essa questão da primeira esposa, que era Sara. Consegue compreender agora? Os filhos de Abraão com Agar eram filhos de Abraão, mas não eram os filhos da promessa, eram filhos segundo a carne. Esses aqui vieram com intervenção divina. Sara teve intervenção divina, Rebeca teve intervenção divina, Lia teve intervenção divina. E os outros de Abraão com Quetura e com Agar, não houve intervenção divina, foram filhos normais segundo a carne. E agora eles dizem, nós somos filhos de Abraão. E Paulo diz, vocês são filhos de Abraão, mas não é segundo o Espírito, segundo a promessa, segundo a carne. Consegue compreender o texto agora? Fica mais claro o texto para vocês? O versículo de número 31, ele finaliza. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos daquela que é livre. Voltando só ao versículo 21. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Olhe, os fariseus queriam que eles praticassem os ritos da lei de Moisés. A circuncisão não veio com Moisés, veio com Abraão. Sabe quando veio a circuncisão? Depois da promessa de Deus a Abraão. A circuncisão não veio antes da promessa. A promessa veio antes da circuncisão. Depois veio a circuncisão. Abraão já era velho quando ele foi circuncidado. E aí foi o voto do hebreu. Pregamos a mensagem. Jesus vem da geração circuncidada. Então ele diz, aqueles que quereis estar debaixo da lei, ele diz, não façam isso. Ismael era filho da escrava. Ele jamais teria o título de filho da livre na carne, porque ele jamais seria como o da livre. Não haveria esta possibilidade. A única descendência era de Isaac, da qual chegaria o libertador, Jesus Cristo. Olhe, a Bíblia é perfeita. Não há erros. As confusões estão conosco. Nós criamos problemas e confusão até nas Sagradas Escrituras. Deus é perfeito. É só você dobrar o joelho com carinho e estudar mais e mais a palavra de Deus. Meu WhatsApp está aí, sou livre, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar e vamos tentar te ajudar, viu? Pode mandar no privado
e nós tentaremos te ajudar com qualquer dúvida, dentro das Sagradas Escrituras. Iremos responder à luz da Bíblia, aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Hoje, você tem mais uma chance na sua vida de se entregar ao Redentor, aquele da promessa Jesus Cristo que já se cumpriu, o Salvador, o Libertador. Aproveita essa chance, pode ser última e única na tua vida. Se entrega hoje ao Senhor, toma uma decisão especial. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Quero orar por você nesse instante. Pai, obrigado. Obrigado por mais esse dia, mais essa palavra, e abençoa cada um que está ouvindo, ó Deus. Que a tua mensagem possa tocar nos corações e que as pessoas possam se entregar ao teu Filho Jesus Cristo. Abençoa nós crentes, ó Deus, possamos buscar mais informações na tua palavra. Crescer na graça e no conhecimento. Precisamos muito do Senhor, ó Deus, dos teus ensinamentos. Ajuda-nos. Eu te oro em nome do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.